Este filme irá proporcionar melhor compreensão do processo de soldagem com eletrodos revestidos, aumentando a produtividade e a qualidade final do trabalho. As primeiras aplicações do arco elétrico para fusões de metais foram patenteadas na Inglaterra por Nicholas Bernardos, estabelecendo o arco elétrico entre um eletrodo de carvão e o metal base, sendo o metal de adição introduzido separadamente. Por volta de 1880, o russo Slavianov simplificou o processo eliminando o eletrodo de carvão em um dos polos da fonte de energia e substituindo-o por um eletrodo nu. Até o início do século XX, muitas soldas eram feitas pelo método de forjamento, como mostrado neste filme de 1904. Em 1905, o sueco Oskar Kjellberg patenteou o processo de soldagem manual a arco elétrico com eletrodos revestidos. Desenvolvimentos posteriores tornaram este processo de soldagem o mais utilizado em todo o mundo. A soldagem elétrica com eletrodos revestidos é um processo que efetua a união entre metais através de um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico revestido e as partes a soldar. O eletrodo revestido é composto por uma vareta metálica chamada alma, que é recoberta por uma camada constituída de diferentes materiais que formam o revestimento do eletrodo. As principais funções do revestimento são: ionizar e estabilizar o arco elétrico, proteger a poça de fusão da contaminação atmosférica através da geração de gases, purificar a poça de fusão, formar uma escória para a proteção do metal fundido. Em alguns casos, ajustar a composição química do cordão pela adição de elementos de liga. Para a soldagem manual com eletrodos revestidos, são utilizados principalmente dois tipos de equipamentos: retificadores e inversores. Os retificadores e os inversores fornecem uma corrente denominada contínua, na qual o fluxo de elétrons percorre um só sentido, do polo negativo ao positivo. O polo mais quente é sempre o positivo. Para se aproveitar o maior calor gerado no polo positivo, ligamos a ele o cabo porta-eletrodo, obtendo uma ligação conhecida como polaridade inversa, ou positiva. A tensão em vazio, ou seja, a tensão existente entre os terminais de saída da máquina quando não há soldagem, é de aproximadamente 70 a 80 volts. Nos inversores atuais, a tensão em vazio pode ser mais baixa, mas existe uma grande facilidade de abertura do arco motivada pelo controle Hot Start, que possibilita um pico de tensão no momento do início do arco. Os inversores com amperagens até 200 amperes a 100% do ciclo de trabalho pesam entre 10 e 20 kg. São considerados equipamentos ecologicamente corretos, pois exigem menos materiais para a sua construção e consomem menos energia do que os equipamentos convencionais. Os retificadores e os inversores, por fornecerem corrente contínua, podem soldar todos os tipos de eletrodos revestidos, como aço-carbono, aços inoxidáveis, ferro fundido, alumínio, bronze, eletrodos especiais para revestimento e chanfro. Após a abertura do arco, a tensão cai para o valor de trabalho de 20 a 30 volts e a corrente de soldagem se estabiliza na intensidade regulada. Para a escolha do equipamento ideal, devemos levar em consideração a aplicação, o tipo e revestimento do eletrodo, o fator de trabalho a ser adotado.
Eletrodos 6013 e 7018 são soldáveis com a maioria dos retificadores e inversores. Para os eletrodos celulósicos 6010 de alta penetração, a característica metalúrgica da composição do revestimento pode provocar interrupção constante do arco. Para evitar este problema, devemos usar retificadores ou inversores que possuem controles tipo ArcForce para a manutenção perfeita da transferência metálica e que evitam interrupções durante a soldagem. Um dos principais acessórios utilizados no processo é o porta-eletrodo, cuja função é transferir a corrente gerada na fonte para o eletrodo. Há vários modelos de porta-eletrodos a serem escolhidos em função da amperagem a ser utilizada. Os cabos de soldagem conduzem a corrente elétrica do equipamento para o porta-eletrodo e a peça a ser soldada, fechando assim o circuito elétrico. Para a escolha do diâmetro do cabo de soldagem a ser utilizado, devemos considerar a intensidade da corrente e seu comprimento total, conforme indicado na tabela. Caso seja necessário prolongar o comprimento do cabo de soldagem, é aconselhável o uso de conectores desenvolvidos para este fim. Para fixar o cabo terra na peça a ser soldada, é utilizada uma garra fabricada de acordo com a amperagem. A alma metálica tem diâmetros entre 1,6 e 6 mm, sendo recoberta por uma camada de fluxo conhecida como revestimento. O processo de fabricação inicia-se com o recebimento das matérias-primas, que devem ser rigorosamente analisados, a fim de garantir a qualidade final do eletrodo. Os materiais do revestimento são misturados com o aglomerante até formar uma massa de consistência adequada que alimenta a prensa de extrusão. Paralelamente, o arame já trefilado até o diâmetro desejado é desempenado, cortado no comprimento já definido e enviado para a prensa extrusora. Durante a extrusão, a alma metálica recebe o revestimento dando origem ao eletrodo. Os eletrodos já prensados seguem por uma esteira transportadora sendo terminados e identificados com a sua marca e respectiva classificação. Posteriormente, são levados para os fornos de secagem do revestimento. As temperaturas e os tempos de permanência dependem do tipo do revestimento. Finalmente, os eletrodos são submetidos a testes de laboratório que garantem a qualidade final do produto. Para facilitar a classificação dos eletrodos revestidos, são utilizadas no Brasil as especificações propostas pela AWS, American Welding Society. A classificação se inicia pela letra E e indica que o consumível é um eletrodo. O conjunto seguinte, formado por 2 ou 3 dígitos, indica o limite de resistência à tração mínima do metal depositado. O dígito seguinte é um algarismo que indica a posição de soldagem em que um eletrodo pode ser utilizado. O tipo do revestimento define as características do eletrodo, bem como a qualidade do metal depositado. Os eletrodos com revestimento rutílico são constituídos de rutilo, ferro-ligas e escorificantes à base de sílica. O mais comum pertence à classificação AWS E6013. Esses eletrodos apresentam facilidade de abertura e manutenção do arco, seja em corrente alternada ou contínua. Produzem escória de fácil remoção, baixa quantidade de respingos e cordão com bom acabamento final. Os eletrodos com revestimento celulósico são constituídos de celulose, óxido de titânio, sílica e ferro-ligas. O mais utilizado pertence à classificação AWS E6010. Estes eletrodos têm como característica principal uma grande penetração, sendo os mais aconselháveis para a soldagem dos passes de raiz e de tubulações. São utilizados normalmente em corrente contínua, na polaridade positiva em todas as posições, e produzem uma escória fina de fácil remoção.
Os eletrodos com revestimento básico são constituídos de sais de cálcio, como carbonetos, fluoretos e ferro-ligas. O tipo mais utilizado pertence à classificação AWS E7018. Os principais campos de aplicação dos eletrodos básicos são as caldeirarias em geral, o setor naval e vasos de pressão. Estes eletrodos apresentam excelentes propriedades mecânicas, elevado alongamento e resistência à tração. Permitem soldagem em todas as posições, preferivelmente em corrente contínua, na polaridade positiva e apresentam baixo índice de respingos. Podemos utilizar eletrodos especiais para união e revestimento de aços inoxidáveis, ferro fundido, aço manganês e na recuperação de partes e peças nos setores de manutenção. Os eletrodos revestidos podem ser facilmente danificados se não forem tomados cuidados especiais com seu armazenamento e manuseio. Deverão ser armazenados em embalagens fechadas e apoiadas em estrados de madeira com temperatura e umidade controladas. É aconselhável armazenar os eletrodos revestidos rutílicos e celulósicos em estufas com temperaturas entre 50 e 70 graus centígrados. Eletrodos de revestimento básico devem ser mantidos em estufas reguladas em 100 graus centígrados. Cuidados especiais devem ser tomados com eletrodos básicos de baixo teor de hidrogênio, como os do tipo E7018, que apresentam uma grande tendência para absorver umidade do meio ambiente. Caso isso aconteça, os eletrodos devem ser ressecados conforme as indicações do fabricante. O valor da corrente de soldagem deve ser escolhido para se obter fusão e penetração adequadas sem dificultar o controle da poça de fusão. A regulagem da intensidade da corrente para cada eletrodo depende do seu tipo, do diâmetro e da posição de soldagem. Para saber a faixa de amperagem para cada tipo de eletrodo, é necessário consultar as tabelas do fabricante, que podem variar de acordo com a posição de soldagem. Para obter uma junta sem defeitos, é fundamental uma boa preparação das partes a serem soldadas. Os principais tipos de juntas utilizadas são de topo e de ângulo. O manuseio correto do eletrodo é importante em todas as etapas de deposição de um cordão de solda. Na abertura do arco, durante a deposição e na sua extinção. A abertura do arco é efetuada com um leve toque do eletrodo na peça a ser soldada. Posteriormente, deve-se manter o comprimento do arco o mais constante e o mais curto possível, mergulhando o eletrodo em direção à poça de fusão na mesma velocidade de seu consumo. Durante a deposição do cordão, poderão ser efetuados movimentos laterais do eletrodo em relação ao eixo da solda. Esses movimentos permitem depositar um cordão mais largo e a flutuação da escória, garantindo a fusão das paredes do chanfro. Existem várias posições de soldagem, sendo a mais utilizada a posição plana, movimentando o eletrodo conforme indicado no desenho. Outras posições utilizadas: horizontal, vertical ascendente, vertical descendente, sobre cabeça.
Devido à versatilidade e simplicidade, a soldagem com eletrodos revestidos é a mais utilizada na produção e manutenção dos mais diversos setores industriais. É importante conhecer os principais defeitos no cordão de solda. Arco instável. É provocado quando o eletrodo está excêntrico. Apresenta umidade no revestimento ou mau contato elétrico nos terminais. Inclusões de escória. Acontecem quando se utiliza uma corrente muito baixa, chanfro irregular ou limpeza inadequada da escória entre passes. Falta de penetração. Poderá ser ocasionada por uma corrente muito baixa, preparação incorreta ou diâmetro inadequado do eletrodo. Excesso de respingos. Ocorre quando se utiliza uma corrente muito alta, arco longo, metal base sujo ou eletrodo úmido. Mordeduras. São ocasionadas por uma corrente inadequada, chanfro muito estreito ou velocidade excessiva de soldagem. Trincas. Podem surgir devido à preparação inadequada das juntas, metal base de má soldabilidade, resfriamento muito rápido, tensões residuais nos conjuntos soldados ou cratera final da solda com mau acabamento. Porosidades. Surgem quando se emprega uma velocidade de soldagem muito alta, polaridade ou corrente incorreta, metal base com impurezas ou eletrodos úmidos. Devido aos respingos e radiações, o soldador deverá proteger-se com botas de solado isolante, perneiras, avental, mangotes, luvas de raspa e máscara tipo escudo ou capacete. Foi desenvolvida uma máscara automática que, através de uma célula fotoelétrica, aciona o filtro de luz em milésimos de segundos, protegendo os olhos do operador, aumentando a produção e a qualidade final. Para a proteção dos olhos das radiações do arco elétrico, é obrigatório o uso de uma lente apropriada de acordo com a amperagem a ser utilizada, conforme indicado na tabela do fabricante. Os fumos e gases emitidos durante a soldagem podem ser prejudiciais à saúde. É aconselhável a utilização de sistemas de ventilação ou exaustão para a proteção do soldador. O risco de choque elétrico deve ser considerado, lembrando que os equipamentos de soldagem possuem uma tensão média de 70 a 80 volts nos terminais de saída. É necessário o uso de luvas secas para a troca do eletrodo. O perigo é maior em ambientes quentes, pois o suor diminui a resistência elétrica do corpo.